Olá galera, aqui é o professor D'Artagnan Rodrigues, Teacher Dart, para a nossa aula de número 21. Eu estou gravando essa aula porque estou com alguns probleminhas no computador e não consigo dar a aula ao vivo para vocês. O que nós vamos estudar hoje, vamos começar a desenvolver a ideia em português, como eu já fiz com vocês em algumas outras aulas. Então vamos ler essas três orações que eu deixei aí, essas três ideias. Quando o isolamento social começou, eu já me sentia sozinho. Eu já estava namorando quando ela me procurou. Eu já havia mudado de casa antes da pandemia começar. Se vocês observarem, então há duas ações no passado. Então, eu já me sentia sozinho. Isso aconteceu antes da pandemia, do isolamento social começar. Eu já estava namorando antes que ela me procurasse. Tá? E eu mudei de casa antes da pandemia começar. Ou seja, são dois momentos no passado. Tá? Eu preciso desenvolver essa ideia com vocês para vocês conseguirem entender a ideia que nós vamos desenvolver em inglês. Então pensem nesses dois momentos no passado e vamos pensar na próxima pergunta. Então veja, galera. Eu já havia mudado de casa antes da pandemia começar, ou seja, lá no dia 20 de fevereiro, vamos supor, eu mudei de casa. No dia 20 de março, a pandemia começou. Então, minha mudança de casa aconteceu antes do que a pandemia, ou seja, eu tenho dois passados, como eu disse para vocês. Então respondam essa pergunta. Vamos pensar um pouquinho. O que você já tinha feito, já tinha realizado antes da pandemia começar? Eu já tinha começado a estudar na ETEC. Eu já tinha, sei lá, eu já tinha pedido aquela menina em namoro. Eu já tinha feito uma prova de inglês. Eu já tinha começado o meu curso de espanhol. Ok? Então, coisas que vocês já tinham feito antes da pandemia começar. Vejam esse exemplo. Before the police arrived yesterday, quer dizer, a polícia chegou ontem, the thief had gone. Opa, apareceu alguma coisa diferente aí. The thief had gone. Vamos para a explicação para vocês entenderem melhor. O que nós estamos vendo agora é um tempo que se chama past perfect em inglês. Seria mais ou menos o passado do passado. Tá? Eu apresento para vocês um novo verbo auxiliar, que é o had. Ele vai ser had mesmo com he, she, it. E ele é um tempo dependente. Por quê? Ele sempre precisa de um outro passado para ele aparecer. Tá? Então, vejam, the thief had gone, quer dizer, o ladrão fugiu, o ladrão sumiu, before the police arrived. Então, como esse, mais um exemplo, tá? Então, the thief had gone before the police arrived. I had studied before the pandemic started. Como vocês podem ver, eu posso usar sempre o before, a parte de cima eu usei o past perfect, que agora tem o had como verbo auxiliar, e embaixo usei um outro passado. Pode ser um present perfect, pode ser um simple past, ok? Mas é necessário que haja um outro passado. Ok, galera, então lá em tarefas vocês vão responder essa atividade, ok? É só responder essa perguntinha. What you have done before you have started studying at ETEC? Tá? Então, o que vocês já haviam feito, o que vocês fizeram antes de começar a estudar na ETEC? Antes de começar a estudar na ETEC, eu comecei meu curso de inglês, ou antes de começar a estudar na ETEC, eu já tocava piano, ok? Alguns exemplos para vocês. Ok, then, so thank you very much. E se vocês tiverem alguma dúvida, é só me chamar pelo chat.